Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime, e você pode acompanhar o nosso Ai Amigos Esporte, nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, no nosso perfil no Twitter e também no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Hoje, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista da Série A2, a primeira fase da Copa do Brasil e também a segunda fase da Copa Libertadores da América. Vamos falar muito de voleibol com mais uma rodada no retorno da Superliga Feminina. E também vamos falar muito de basquete com o segundo turno do NBB de basquete masculino. Preparados? Vamos rodar nossa vinhetinha de abertura e daqui a um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2018, vamos ver o que aconteceu no jogo antecipado de ontem, a classificação geral e os próximos jogos pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A2. Próximos jogos. O jogo antecipado pela quinta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A2 aconteceu ontem à noite na capital paulista, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé. A Portuguesa de Desportos foi atropelada pelo Oeste de Barueri por 3-0. Os gols do líder Oeste foram marcados na etapa final por Rafael Luz aos 5 minutos, Henrique aos 13 minutos e Massinho Bessi Black aos 17 minutos. Classificação. A classificação da Série A2, o líder agora é o Oeste de Barueri com 13 pontos, em segundo aparece a Penapolense com 10, terceiro é o São Bernardo com 8, quarto estão empatados Inter de Limeira e Rio Claro com 7 pontos, em sexto lugar estão empatados Guarani de Campinas, Sertãozinho, Taubaté e Votuporanguense, todos com 6 pontos. Em décimo lugar estão empatados Nacional, Batatais, Portuguesa de Desportos e 15 de Piracicaba, todos com 4 pontos. Em 14º lugar estão empatados Juventus, Água Santa e Osasco Audax, todos com 3 pontos. Próximos jogos. A quinta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A2 continuará na sexta-feira, 2 de fevereiro, com 2 partidas. Às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, o Nacional enfrentará o Taubaté. E em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o embalado Guarani receberá o Batatais. Próximos jogos. A quinta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A2 prosseguirá no sábado, 13 de fevereiro, com 3 partidas. Às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o São Bernardo Futebol Clube enfrentará o Água Santa de técnico novo. E no mesmo horário, em Rio Claro, no estádio Benito Anielo Castellano, no Benitão, o Rio Claro receberá o Osasco Audax. E às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Piracicaba, no estádio municipal Barão de Serra Negra, no Barão, no clássico regional da rodada, o 15 de Piracicaba tentará os primeiros pontos em casa diante da Inter de Limeira, que buscará reabilitação. Próximos jogos.
A quinta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A2 encerrará no domingo 4 de fevereiro às 10 horas da manhã, horário de verão de Brasília, com as outras duas partidas. Em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, o penapolense receberá o votoporanguense. E na capital paulista, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, o Juventus enfrentará o Sertãozinho. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem pela sexta rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela sétima rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. Toda sexta rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei aconteceu ontem à noite na capital paulista no ginásio Henrique Villaboim, no clássico paulista equilibrado com 5 sets. O Pinheiros deu muito trabalho, mas perdeu para o Rinaldi Barueri por 3-2 com parciais de 26-24, 23-25, 16-25, 25-22 e no tie-break 12-15. Em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, em outro jogo equilibrado com 5 sets, o vôlei Bauru foi osso duro de roer, mas no final prevaleceu o conjunto do líder Dentil Praia Clube, que venceu mais uma, com parciais de 20-25, 14-25, 25-17, 25-18 e no tie-break 13-15. Já na capital mineira de Belo Horizonte, na Arena Minas, o Camponesa Minas derrotou o Lanterna SESI São Paulo por 3-1, com parciais de 25-22, 21-25, 25-21 e 25-18. Na capital federal, no ginásio do SESI Taguatinga, o BRB Brasília Vôlei foi varrido pelo Vôlei Nestlé Osasco por 3-0, com parciais de 20-25, 12-25 e 17-25. Em São Caetano do Sul, no ginásio Lauro Gomes, no outro clássico paulista na rodada, o São Cristóvão Saúde de São Caetano não teve dificuldades para bater de virada o Renata Valinhos Country por 3-1, com parciais de 17-25, 25-18, 25-20 e 25-17. E no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, no clássico carioca, o Fluminense endureceu o duelo, mas também foi varrido pelo Sesc Rio de Janeiro por 3-0, com parciais de 22-25, 23-25 e 19-25, pelo encerramento da sexta rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. A classificação da Superliga Feminina de Vôlei, o líder é o Dentil Praia Clube com 48 pontos, em segundo lugar aparece o Sesc Rio de Janeiro com 46, terceiro o Camponesa Minas com 40, quarto é o Vôlei Nestlé Osasco com 38, quinto é o Rinaldi Barueri com 29, sexto o Fluminense com 26, em sétimo lugar está o Vôlei Bauru com 24, oitavo é o Esporte Clube Pinheiros com 21, em nono lugar está o São Cristóvão Saúde de São Caetano com 19, em décimo lugar o BRB Brasília Vôlei com 10, 11º Renata Valinhos Country com 7, 12º SESI São Paulo com apenas um ponto conquistado. A sétima rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei começará na sexta-feira, 2 de fevereiro, com 5 partidas. Às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Santo André, no ginásio do SESI Santo André, no clássico paulista do ABCD, o SESI São Paulo receberá o São Cristóvão Saúde e São Caetano. Às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Osasco, no ginásio José Liberati, no outro clássico paulista, o Vôlei Nestlé Osasco enfrentará o Vôlei Bauru. Já às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o vice-líder Sesc Rio de Janeiro receberá o BRB Brasília Vôlei. No mesmo horário, em Valinhos, no ginásio Vereador Pedro Ezequiel da Silva, mais um clássico paulista. O Renata Valinhos Country enfrentará o Pinheiros.
Às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Barueri, no ginásio José Correia, o Renault de Barueri receberá o Fluminense. E pelo encerramento da 7ª rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei, no sábado, 3 de fevereiro, às 3 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, no Clássico Mineiro da Superliga, o líder Dentil Praia Clube enfrentará o terceiro colocado Camponesa Minas. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e acontece hoje pela primeira fase da Copa do Brasil 2018. A primeira fase da Copa do Brasil 2018 começou ontem à noite com 2 partidas. Em Vitória da Conquista, na Bahia, no estádio Lomanto Júnior, o Boa Esporte de Minas Gerais se classificou ao empatar sem gols com o Vitória da Conquista. E em Caxias do Sul, no estádio Centenário, o Atlético Paranaense também se classificou a empatar sem gols com o Caxias do Sul. A primeira fase da Copa do Brasil 2018 continua hoje com 16 partidas. Primeiro vamos ver os paulistas que entram em campo hoje, às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no estádio do Laranjão. O Bragantino jogará por uma vitória simples ou empate para avançar contra o time da casa, o Nova Iguaçu. Às 8h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no estádio Parque do Sabiá, o Ituano também jogará por uma vitória simples ou empate para avançar contra o time da casa, o Uberlândia. E às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, acontece o primeiro jogo interestadual na primeira fase. Em Londrina, no Paraná, no estádio do Café, o São Paulo jogará por uma vitória simples ou empate para avançar contra o time mandante, o Madureira do Rio de Janeiro. Vamos ver os campinhos das duas equipes. O Madureira do técnico interino Aquácio deverá ir a campo com Douglas no gol, Felipe Formiga, Danley, Edmário e Renan na defesa, Rezende, Leandro Carvalho, William e Douglas Lima no meio-campo, com Luciano Naninho e Souza no ataque. Já o São Paulo do técnico Dorival Júnior deverá ir a campo com Sidão no gol, Éder Militão, Anderson Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo na defesa, Araruna, Jusilei, Shailon e Diego Souza no meio-campo, com Marcos Guilherme e Brenner no ataque. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver os outros confrontos de hoje pela primeira fase da Copa do Brasil 2018. Às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, com 2 partidas. Acontece o segundo jogo interestadual na primeira fase, em Cascavel, no Paraná, no Estádio Olímpico Regional. O mandante Boa Vista do Rio de Janeiro encara o visitante Gaúcho Internacional. No mesmo horário, em Poços de Caldas, Minas Gerais, no estádio Ronaldão, a Caldense recebe o Fluminense Carioca. Às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, mais 2 partidas. Em Tubarão, Santa Catarina, no estádio Domingos Silveira Gonzalez, o Atlético Tubarão de Santa Catarina enfrenta o América de Natal, no Rio Grande do Norte. No mesmo horário, em Aimoré, no Rio Grande do Sul, no estádio Cristo Rei, o Aimoré do Rio Grande do Sul encara o Mato Grossense Cuiabá. Às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, mais 7 partidas. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no estádio Morenão, o Novo Operário recebe o Salgueiro de Pernambuco. Em Porto Nacional, Tocantins, no estádio General Sampaio, o Interporto enfrenta os gaúchos do Juventude. Em Tucuruí, no Pará, no estádio Navegantão, o Independente encara o Sampaio Correia do Maranhão. Em Fortaleza, do Ceará, no estádio Presidente Vargas, o Floresta recebe o Botafogo da Paraíba. Em Campina Grande, na Paraíba, no estádio Amigão, o 13 da Paraíba enfrenta o Figueirense de Santa Catarina. Em Itabaiana, Sergipe, no estádio Etelvino Mendonça, o Itabaiana encara o Joinville de Santa Catarina.
E em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Cordino recebe o Náutico de Pernambuco. Já às 10 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Ariquemes, Rondônia, no estádio Valerião, o Real Ariquemes enfrenta o Londrina do Paraná. E às 10h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Feira de Santana, na Bahia, o Fluminense de Feira encara o Santa Cruz de Pernambuco. Vale lembrar que na primeira fase, com 80 equipes que se enfrentam em 40 confrontos diretos com partidas únicas, o time visitante sempre joga pela vitória ou empate para se classificar, e ao time da casa só resta vencer para avançar à segunda fase da Copa do Brasil 2018. E você confere os resultados destas 16 partidas e os próximos jogos pela primeira fase amanhã durante o Ai Amigos Esportes. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem, a classificação geral e os próximos jogos de hoje pela 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino continuou ontem à noite com duas partidas. Em Franca, São Paulo, no ginásio Pedrocão, o SESI Franca contou com a estreia de Rafa Luz e o retorno de Leandrinho para vencer sem dificuldades o Caxias do Sul por 82-74. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em Sorocaba, São Paulo, no ginásio Gualberto Moreira, em jogo equilibrado, a Liga Sorocabana foi derrotada pelo Vasco da Gama por 75-80 na primeira prorrogação, após empate em 64-64 no tempo normal, pela 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação do NBB de basquete masculino, o líder é o SESI Franca com 30 pontos, em segundo aparece o Paulistano com 29, terceiro é o Flamengo com 28, em quarto estão empatados Mogi das Cruzes e Sem de Bauru Basquete com 27 pontos, em sexto lugar está o Esporte Clube Pinheiros, o Vitória da Bahia e o Caxias do Sul, todos com 25 pontos. Em nono lugar aparece o Basquete Cearense, empatado com Minas Tênis Clube e Vasco da Gama, todos com 23 pontos. Em 12º lugar está o Campo Mourão do Paraná com 20, 13º tem um empate entre Joinville e Liga Sorocabana com 19 pontos. Em 15º lugar na lanterna, o Botafogo Carioca com 17 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino continua hoje com duas partidas. Às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, o Sem de Bauru Basquete recebe o Joinville ABBJ. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E às 8h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Fortaleza, no Ceará, no ginásio Paulo Sarazate, o basquete cearense enfrenta o Vitória pela 14ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. E você confere os resultados destas partidas amanhã durante o Ai Amigos Esportes. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que aconteceu ontem e os próximos jogos de hoje pela segunda fase da Copa Libertadores da América 2018. A segunda fase da Copa Libertadores da América 2018 começou para valer ontem à noite com 3 partidas de ida. Em Carabobo, na Venezuela, no estádio Misael Delgado, o Carabobo venceu o Guarani do Paraguai por 1-0 com gol de Luiz Del Pino Mago aos 18 minutos da etapa inicial. O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira, 6 de fevereiro, às 8h15 da noite, horário de verão de Brasília, em Assunção, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. O Guarani receberá o Carabobo da Venezuela.
os venezuelanos jogarão por um empate para avançar. Os paraguaios precisarão vencer por 2 gols de diferença. Em caso de vitória por 1-0 a favor do Guarani, a decisão da vaga será nos pênaltis. Em Valparaíso, no Chile, no estádio Elias Figueroa Brander, o Santiago Wanderers do Chile e Melgar do Peru empataram em 1-1. O Santiago Wanderers saiu na frente com gol relâmpago logo com 1 minuto de partida com Rafael Viotti. E o Melgar do Peru arrancou o empate nos acréscimos da etapa inicial com Bernardo Cuesta. O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira, 6 de fevereiro, às 10h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Arequipa, no Peru, no estádio Monumental de La Unsa. O Melgar do Peru enfrentará o Santiago Wanderers do Chile. Os peruanos jogarão por uma vitória simples ou empate em 0-0. Já os chilenos precisarão de uma vitória simples ou empate com mais de 2 gols. Em caso de novo empate em 1-1, a decisão da vaga será nos pênaltis. E em Banfield, na Argentina, no estádio Florencio Sola, o Banfield da Argentina e Independiente del Valle do Equador também empataram em 1-1. O Banfield da Argentina saiu na frente aos 25 minutos da segunda etapa em cobrança de pênalti de Dario Civitanich, e o Independiente del Valle do Equador arrancou o empate nos acréscimos da etapa final em cobrança de pênalti de Maximiliano Barreiro. O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira, 6 de fevereiro, às 10h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Quito, no Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa. O Independiente del Valle do Equador encarará o Banfield da Argentina. Os equatorianos jogarão por uma vitória simples ou empate em 0-0. Já os argentinos precisarão de uma vitória simples ou empate com mais de 2 gols. Em caso de novo empate em 1-1, a decisão da vaga também será nos pênaltis. A Copa Libertadores da América 2018 começa hoje para as equipes brasileiras. Às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Nacional do Uruguai. Vamos ver aí os campinhos das duas equipes. A Chapecoense do técnico Gilson Kleina deverá a campo com Jandrei no gol, Apodi, Fabrício Bruno, Douglas Bacelar e Bruno Pacheco na defesa, Márcio Araújo, Amaral e Moisés Ribeiro no meio-campo, Nadson, Wellington Paulista e Guilherme no ataque. Já o Nacional do Uruguai do técnico Alexander Medina deverá ir a campo com Esteban Conde no gol, Santiago Romero, Guzmán Corujo Brícola, Rodrigo Emas Muspi e Luiz Espino na defesa, Paulo Zunino, Álvaro Gonzalez, Diego Arceri Mendes e Luiz Aguiar no meio-campo, com Gonzalo Bergecio e Tabaré Vildes no ataque. No mesmo horário, em Concepción, no Chile, no Estádio Municipal Esther Rosa Reboledo, a Universidade de Concepción enfrenta o Vasco da Gama. Vamos ver os campinhos das duas equipes. A Universidade de Concepción, do técnico Francisco Santibanez, deverá ir a campo com Cristian Muñoz no gol, Héctor Berrios, Felipe Muñoz, Gustavo Mencia e Ronald de la Fuente na defesa, Luiz Figueroa, Alejandro Camargo, Fernando Marrinques e Hugo Droguet no meio campo, com Jean Menezes e Santiago Silva no ataque. Já o Vasco da Gama do técnico Zé Ricardo deverá ir a campo com Martin Silva no gol, Iago Pikachu, Eraso, Ricardo Graça e Henrique na defesa, Wellington Desábato, Evander Wagner e Paulinho no meio campo, com Andrés Rios isolado no ataque. E você confere os resultados dessas partidas e os próximos jogos amanhã durante o Ai Amigos Esportes. O programa Ai Amigos Esportes desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quarta-feira a todos, e conto com todos vocês amanhã, quinta-feira, trazendo tudo o que aconteceu hoje aí no mundo esportivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. É quarta-feira, meio de semana. Vá com calma, é vida que segue, e até amanhã. Futebol.
Basquete. Vôlei.